Seu médico te disse que é tarde demais, que os riscos da reposição hormonal depois dos 50 simplesmente não valem a pena. E você acreditou. Mas o cansaço, a insônia, a gordura teimosa na barriga, a névoa mental, nada disso melhorou, não é? Escuta, você não está falhando. O que está falhando é a informação que te deram. O seu corpo perdeu 95% do principal hormônio que te protegia, o estradiol. E a verdade clínica é que 75% das mulheres que precisam de ajuda para atravessar isso não recebem tratamento algum. Deixa um comentário aqui embaixo e me diz de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa conversa que nós precisávamos ter há tanto tempo está chegando. A razão para esse abandono é quase sempre a mesma. Uma frase repetida por 20 anos de que começar a terapia hormonal nessa fase é perigoso. Essa ideia veio de um único estudo, de 2002, que aterrorizou uma geração de médicos e pacientes. Mas o que foi escondido de você é que a releitura desse mesmo estudo prova o exato oposto para mulheres como você. O que te disseram ser um risco era, na verdade, a sua maior proteção. E entender isso não vai só mudar como você se sente, vai mudar a história que você conta sobre o seu próprio corpo. Pense na sua mãe, na sua avó. Elas passaram por isso em silêncio, sem as palavras, sem a ciência. Era só a vida. E então, em 2002, quando a sua geração estava chegando lá, um estudo chamado WHI prometeu finalmente trazer luz a essa fase. Mas o que ele fez foi apagar a luz. O pânico foi imediato. As manchetes gritavam: terapia hormonal causa câncer. E da noite para o dia, o tratamento que poderia ter ajudado milhões virou tabu. O que aconteceu depois foi uma falha sistêmica. Por 20 anos, as faculdades de medicina ensinaram o medo, não a fisiologia hormonal da mulher madura. Hoje, 80% dos residentes de ginecologia nos Estados Unidos admitem não ter treinamento adequado para manejar a menopausa. Eles foram ensinados a temer a ferramenta, não a entender a deficiência hormonal que ela corrige. Não é o médico que te falhou individualmente. É um sistema inteiro que parou no tempo. E então, você chega ao consultório, com o cansaço que te rouba a vida, com a ansiedade que parece um zumbido constante no peito. E o que te ofereceram? Um antidepressivo, talvez? Um conselho para desacelerar? Eles te deram tudo, menos a única coisa que seu corpo perdeu. Então, quem são os responsáveis por esse silêncio? Primeiro, um sistema de educação médica que, por medo, simplesmente parou de ensinar. E nesse vácuo, floresceu uma indústria de bem-estar de 600 bilhões de dólares, vendendo promessas em frascos. Colágeno para a pele, adaptógenos para o estresse, enquanto a causa raiz, a sua deficiência hormonal,
era ignorada. Eles não venderam a solução, venderam um jeito de te distrair do problema real. E quem sofreu? Você. 1 em cada 5 mulheres relata ter sido dispensada por um médico, suas preocupações invalidadas como apenas estresse ou parte da idade. Escuta, o estrogênio não é só um hormônio reprodutivo. O seu corpo tem receptores para ele em mais de 400 tecidos diferentes, no seu cérebro, nos seus ossos, na sua pele, nos seus vasos sanguíneos. Quando ele desaparece, não é uma luz que se apaga, é a energia de 400 lugares diferentes que começa a falhar ao mesmo tempo. E o seu corpo, em pânico com essa perda, aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Aquela gordura na barriga que não sai por nada, não é falha sua. É o seu corpo tentando estocar energia para uma emergência que, para ele, nunca acaba. Em 30 anos de prática, eu vi esse padrão milhares de vezes, mas eu preciso ser honesta com você. Eu também vivi isso. Eu tinha 52 anos e eu me lembro perfeitamente de uma manhã de terça-feira, parada na minha própria cozinha, olhando pela janela. Eu tinha dormido mal, de novo. E uma onda de ansiedade e um vazio me atingiu com tanta força que eu tive que me segurar na pia. Eu era a médica, eu deveria saber. E mesmo assim, por um instante, eu não reconheci a mulher que estava sentindo aquilo. Não era estresse. Era a química do meu cérebro mudando, a queda do estrogênio e da testosterona me roubando a sensação de mim mesma. E essa sensação de estranhamento se manifesta de formas que ninguém te avisou. A atrofia vaginal não é só sobre sexo. É a parede da sua bexiga perdendo colágeno, levando a infecções urinárias de repetição. E a testosterona? Metade dela já se foi aos 50 anos, mas quase ninguém testa isso em mulheres. É a perda da sua energia, da sua motivação, da sua massa muscular. Cada um desses mecanismos, agindo em silêncio, cria uma cascata de sintomas. Aquele conselho de coma menos, se exercite mais, parou de funcionar porque a regra do jogo mudou. Sem estrogênio, a sensibilidade do seu corpo à insulina pode diminuir em até 30% nos primeiros anos pós-menopausa. Isso significa que seu corpo luta para usar a energia dos alimentos, preferindo armazená-la diretamente como gordura, principalmente na região abdominal. Não é que você ficou preguiçosa, é que seu metabolismo está operando com um manual de instruções diferente. E tem algo mais acontecendo em silêncio. Nos primeiros 5 a 7 anos, sem a proteção do estrogênio, você pode perder até 20% da sua massa óssea. Pense nisso. É 1/5 da estrutura que te sustenta se desfazendo silenciosamente. Isso não é envelhecimento,
É um processo de deficiência hormonal com um prazo claro, que te coloca num caminho direto para a osteoporose e fraturas, que podem roubar sua independência. E te disseram que era tarde demais. Eu tive uma paciente no mês passado. Vou chamá-la de Ana. Ela sentou aqui, exatamente onde você está, e disse com os olhos cheios de lágrimas: Doutora, eu sinto que estou desaparecendo. A minha vontade de fazer as coisas sumiu. Eu expliquei a ela sobre a queda da testosterona, que junto com o estrogênio alimenta os circuitos de dopamina no cérebro, responsáveis pela motivação. Ela me olhou e pela primeira vez em muito tempo eu vi alívio. Ela disse: Então não sou eu. Não é uma falha de caráter, é química. E era exatamente isso. Agora vamos falar do seu coração. Aquele estudo de 2002 te assustou com a ideia de risco cardíaco. Mas as reanálises dele mostraram o oposto. Mulheres que começaram a terapia hormonal na sua faixa etária, entre 50 e 59 anos, tiveram uma redução de mortalidade por todas as causas de 30%. Não ficaram mais doentes, elas viveram mais, porque o estrogênio mantém seus vasos sanguíneos flexíveis. Sem ele, eles enrijecem, ano após ano, aumentando silenciosamente sua pressão arterial. A proteção que te negaram era real. E, finalmente, a névoa mental. Não é imaginação sua. Seu cérebro usa cerca de 20% de toda a energia do seu corpo. E o estrogênio é um maestro que regula como as células cerebrais usam a glicose, seu principal combustível. Quando ele vai embora, é como se o seu cérebro entrasse em uma crise de energia. A dificuldade de encontrar palavras, o esquecimento, isso não é um sinal de demência precoce. É um cérebro faminto, lutando para funcionar sem o hormônio que o ajudava a se alimentar. E é aqui que tudo muda. É o momento em que você junta as peças. A resistência à insulina, a perda óssea, o cérebro faminto por energia, a queda da dopamina. Você percebe que tem lutado contra a sua própria biologia com as ferramentas erradas. Você se exercita, come bem, medita e mesmo assim se sente cada vez pior. Não é porque você não está se esforçando o suficiente. É porque o jogo mudou e ninguém te entregou o novo livro de regras. Você não está louca. Você não está sozinha. Aquele esquecimento, aquela ansiedade que surge do nada, aquela sensação de não se reconhecer mais, isso não é envelhecimento. Isso é uma mudança hormonal que ninguém te explicou. E a raiva que você talvez comece a sentir agora é justificada. Porque o seu sofrimento não era inevitável. Ele foi o resultado de um silêncio que a partir de hoje você não precisa mais aceitar. Então, vamos olhar para o futuro se nada mudar. Nos próximos 1 a 3 anos, a privação de sono se torna crônica,
corroendo sua memória e seu humor. A ansiedade e a irritabilidade, que antes vinham em ondas, se tornam o estado padrão, colocando uma tensão silenciosa nos seus relacionamentos. Você começa a se culpar mais, a acreditar que a falha é sua, porque todos os meses que passam reforçam a ideia de que há algo de errado especificamente com você. Olhando um pouco mais longe, de 3 a 10 anos, o que era invisível começa a ter consequências físicas reais. A perda de massa óssea, que já começou, acelera de forma crítica. Seu risco cardiovascular, antes protegido pelo estrogênio, sobe silenciosamente até ultrapassar o dos homens. A dor nas articulações se torna uma companheira diária. E a síndrome geniturinária da menopausa, a secura e as infecções se torna crônica, um problema que nunca se resolve sozinho e que afeta 60% das mulheres que não fazem tratamento. E a longo prazo? Depois de 10, 20, 30 anos vivendo nessa deficiência hormonal, o risco de uma fratura por osteoporose no quadril ou na coluna se torna uma realidade para uma em cada 2 mulheres acima dos 50. O risco de demência aumenta, porque seu cérebro passou décadas sem o hormônio neuroprotetor que o mantinha saudável. E a doença cardíaca se torna a principal causa de morte em mulheres. Uma vida inteira com a qualidade diminuída, não pela idade, mas por um silêncio que sempre foi opcional. Mas as consequências psicológicas estão acontecendo agora. Cerca de 70% das mulheres nesta transição relatam uma ansiedade que não tinham antes. As taxas de depressão chegam a dobrar durante a perimenopausa. E o pior é a vergonha, a sensação de isolamento, de acreditar que você é a única que não está dando conta, enquanto todas ao redor fingem que está tudo bem. Me diga nos comentários, qual dessas consequências é a que você está vivendo agora, em silêncio? Qual delas te disseram ser só estresse ou coisa da idade? Porque é importante que você saiba. Isso não é uma falha pessoal. Isso é um silêncio herdado com um custo físico que pode ser medido. Então, o que você faz com essa clareza amanhã de manhã? Escuta, isso é difícil. Você está pedindo a um sistema que te falhou para de repente te servir. Mas agora você tem a linguagem a qual ele responde. Você não está falhando. Você nunca ouviu a verdade sobre o que estava acontecendo com você. Na sua próxima consulta, você vai fazer perguntas específicas. Primeiro, doutor, o senhor completou alguma educação continuada em manejo da menopausa nos últimos 5 anos? E depois, eu gostaria de solicitar um painel hormonal completo, incluindo estradiol, progesterona, testosterona e tireoide. Peça por um exame DEXA de densitometria óssea e uma insulina em jejum se você luta com o peso. Se o seu médico não souber por onde começar, procure um que saiba.
Procure por médicos certificados pela NAMS, North American Menopause Society, ou por outras sociedades de menopausa. E quando te disserem que seus exames estão normais, você responderá com calma: eu entendo que meus exames possam parecer dentro da faixa padrão. Estou sentindo X, Y e Z e gostaria que estes sintomas fossem investigados como possíveis causas hormonais, não descartados como estresse ou idade. Isso não é um protocolo, não é um suplemento, é uma linguagem, a linguagem da sua própria fisiologia. Você não é mais uma paciente passiva aceitando uma dispensa. Você agora é uma defensora informada, que chega não com uma queixa, mas com uma compreensão clínica e as ferramentas práticas para exigir o cuidado que merece. O silêncio sobre o seu corpo sempre foi opcional. E a pergunta que fica, a pergunta que eu quero que te assombre um pouco é: por quantos anos você acreditou que seu sofrimento era uma falha de caráter e não uma falha do sistema que deveria te proteger? Agora que você tem um entendimento clínico, o próximo passo é a estratégia. Porque saber a verdade é uma coisa, mas fazer o sistema te ouvir é outra. No nosso próximo encontro, vamos falar exatamente sobre isso. Como transformar essa clareza em ação dentro do consultório, com o roteiro exato para essa conversa. Compartilhe sua história aqui nos comentários. Me diga o que você precisava ouvir hoje, que nunca tinha ouvido antes. Eu leio cada um, porque o silêncio termina nesta sala. Cuide-se, eu te vejo no próximo.